Paz e bem a todos. Sejam bem-vindos a um encontro do Grupo Espírita Porciúncula acerca da vida do homem de Assis. Em nosso último encontro falávamos acerca do grande momento em que Francisco se despede do Pai, se despede da vida material e deposita os seus bens terrenos nas mãos daquele Pai que queria provar o seu orgulho, ter a pena aplicada ao seu filho por ter lhe humilhado como uma pessoa que havia depositado todos os seus bens sobre a pobreza, sobre atos de penitência. Francisco agora era um novo homem, e com o manto que o bispo Guido havia abrigado seu corpo desnudo, ele desce as ladeiras de Assis e vai ao encontro dos limites da cidade. Cantarolando louvores ao Senhor, Francisco não sabe direito para onde ir, mas a sua mente e o seu espírito parecem lhe encaminhar para um mosteiro. No caminho, há bosques por toda a cidade de Assis, e ele vai atravessando o bosque enquanto canta cânticos para Deus, louvores, e enquanto ele atravessa esse bosque, eis que ladrões que lá ouvem que há uma pessoa atravessando a floresta, o assaltam. E assaltando o jovem Francisco, o espancam e perguntam: quem és tu? E ele diz: eu sou o arauto do grande rei. E todos se riem muito porque veem que ele é um homem franzino, um homem pobre, que não traz nada nos bolsos, não traz dinheiro, não traz nenhum mantimento, nada que possa mostrar que ele seja de fato um arauto de algum rei. E por isso batem com ainda mais força em Francisco. Mas Francisco não se detém. Depois de ser espancado, ele se levanta e continua cantando porque está feliz, de alma aberta, em direção ao mosteiro. E por que o mosteiro nós pensamos? Porque Francisco tem a fé de que encontrará nos seus irmãos de credo aquilo que ele busca: realização espiritual, crescimento espiritual, conhecimento. E então, encontrando o mosteiro, e é inverno naquela época, vamos lembrar que em Assis, naquela região da Úmbria, na Itália, o inverno costuma ser muito rigoroso. Nós vemos gelo por todos os lados, neve. E Francisco, então, com muito frio, desabrigado, bate às portas do mosteiro e é recebido com um certo desdém por parte dos seus irmãos em fé. Eles até lhe oferecem uma vaga como ajudante de cozinheiro, mas lhe negam caldo para comer, deixam abrigar-se do lado de fora do mosteiro, e como ajudante de cozinheiro ele pouco tem para comer, pouco tem para beber e não consegue se abrigar, começa a ficar doente, e para que ele possa sobreviver, ele vira as costas ao mosteiro e segue em destino à casa de Gúbio, um amigo seu, para que possa se alimentar, para que possa se abrigar por alguns dias. Não se esquece da missão que lhe fora dada, ao menos dentro do seu entendimento, de reformar a igrejinha de São Damião. E permanece pedindo pedras para São Damião, construindo e convivendo com o sacerdote pobre que lá mora naquela igrejinha. E assim persiste na sua vida de pobreza, persiste pedindo, esmolando, para que ele consiga seguir a sua missão. Mas a sua penitência não acaba, ela estava apenas começando. Francisco, ao entrar na cidade de Assis para pedir esmolas, para que ele continue a sua missão de reconstruir a igreja, ele é recebido com desdém, é recebido com pessoas caçoando do seu estado franzino, humilhante, e outros que se compadecem da sua situação. O seu pai, toda vez que o vê, também se sente como uma pessoa humilhada, o seu orgulho ferido, e por isso traz maldições nos seus lábios quando vê Francisco. E Francisco, quando ouve aquelas maldições do pai que tanto ama, sente-se cada vez mais ressentido, cada vez mais ferido. Por que meu pai faz isso comigo? Por que ele não entende? E por esse motivo ele pede que um dos seus irmãos que convivem com ele, toda vez que estivesse próximo a seu pai lhe maldissesse, esse irmão pudesse dizer: em nome do Pai maior, eu te abençoo, Francisco. E assim é feito. Toda vez que eles se encontram
e o pai vê Francisco naquela situação, ele traz maldições, Francisco então recebe uma bênção do irmão que está consigo. Francisco também, certa feita, volta-se ao pai em um dos últimos episódios em que o pai se apresenta a ele, porque cada vez mais Pietro de Bernardone se coloca em uma situação escura, confinada dentro do seu pequeno castelo, porque ele se sente humilhado, se sente ressentido e não quer mais ver a cidade, não quer ver mais ninguém, sem vergonha do mundo, sem vergonha do seu filho. Em um desses últimos momentos em que ele maldiz Francisco quando o vê na rua esmolando, Francisco diz: que Deus me traga um pai, que seja um pai que me bendiga, ao invés de um que venha sempre me maldizer. E o pai então se recolhe. Francisco sente aquele ferimento aberto em seu coração, mas ele sabe que para que cumpra a sua missão é necessário abandonar aqueles que não conseguem compreender o seu destino, infelizmente, por mais que ainda permaneça amando. O amor não morreu, o amor não morre jamais, mas para aquele momento, para aquela existência terrena, seu pai ainda, infelizmente, não compreende. Também não compreende o seu irmão, Ângelo. Ângelo, para caçoar de Francisco, manda que um dos seus amigos vá até ele em um inverno rigoroso, onde Francisco tilinta de frio enquanto esmola por pedras, por dinheiro, por alimento na rua. Pede para que esse amigo vá até ele e peça para que Francisco venda-lhe uma gota de suor. Nós sabemos que para que essa pessoa possa suar, qualquer pessoa que esteja passando frio possa suar, é praticamente impossível em um inverno tão rigoroso quanto aquele. Francisco percebe o sarcasmo daquela pessoa e sabe, até porque é médium, que aquela pessoa vem amando do seu irmão, com o sarcasmo do seu irmão. E ele responde: eu venderei todo o meu suor e todo o meu sacrifício a Deus, nosso Pai, se assim for a vontade dele. E Francisco permanece em sua penitência. E vagando, ele também percebe que seu irmão, aquele sacerdote que está morando com ele, próximo à igrejinha de São Damião, como sabe do seu antecedente mais refinado, costuma cozinhar uma comida mais refinada naquilo que ele consegue fazer. Mas Francisco não quer regalias. Então ele pede para aquele sacerdote parar de cozinhar para ele. A partir de agora, ele irá comer restos de comida, como seus irmãos mais pobres fazem, porque assim ele também deve se sentir. Então ele começa a pedir restos de comida como assim faziam os andarilhos que batiam às suas portas quando ele então era rico de materialidade. E Francisco bate às portas para pedir azeite para as lâmpadas da igreja de São Damião e também bate às portas após as refeições para pedir restos de comida. Mas vejam, percebemos o quão difícil deve ter sido para a alma de Francisco pedir comida, pedir azeite para aqueles amigos ao ouvir, aqueles amigos de outrora que se refestelavam nas festas onde ele era o rei da festa, para pedir restos de comida. E temos também narrado por Tomás de Celano o momento em que ele recebe os restos de comida pela primeira vez. Imaginamos, não é? Naquele momento em que Francisco recebe pela primeira vez aquela comida misturada, aquele resto, ele se sente enjoado, parece que vai vomitar, porque não é algo que está acostumado. Um cheiro, não é um odor azedo de comida estragada. Mas ele pensa, se meus irmãos mais pobres são capazes de passar por isso, eu também sou. E então ele é tomado de uma inspiração e come. E aos poucos ele torna o amargo, o azedo, doce. Porque sabe que a penitência naquele sentido de se colocar, se sentir em inferioridade material para que possa elevar o seu espírito é necessário. E Francisco permanece fazendo assim. Reforma então a igrejinha de São Damião porque ele ainda acredita que a missão que o Cristo lhe dera era reformar, reconstruir a sua igreja material. Mas ele não reforma apenas a igreja de São Damião. Reforma também a igreja de São Pietro, que fica na fronteira de Assis, e reforma também uma igrejinha pequena
da antiguidade ainda, mas que ele vira como uma igreja muito simples, muito modesta e que conquistaram seu coração, que ficava mais próxima de uma região de leprosários. E essa igreja é chamada Porciúncula. Ele adota o nome de Porciúncula, ou pedacinho, porque ele vê na simplicidade daquela igreja um pedacinho do céu entre os homens, na simplicidade, na modéstia, na pobreza. E com suas próprias mãos ele ergue em tijolos, em argamassa, naquilo que ele consegue com seu corpo franzino, aquela pequena igreja que irá representar a sua simplicidade. Francisco sai do mosteiro para viver entre os mais pobres. E sabem onde ele encontra a morada? Entre os leprosos. Os leprosos, aqueles de quem ele tinha ojeriza antes, eles agora o abraçam. Eles o recebem nos 2 leprosários que ficam do lado de fora das fronteiras de Assis. O recebem com amor, com carinho, e Francisco passa a peregrinar pelos leprosários para ajudar os leprosos, dar-lhes banho, cuidar das suas feridas, levar-lhes alimento, levar o que fosse necessário. Então ele esmola na cidade e leva o que recebe para os leprosários. E assim começa a sua peregrinação entre as igrejas que ele reforma e os leprosários, onde ele dorme, abençoa, prega e também ajuda a cada um. E quando está reformando a igrejinha da Porciúncula, já está também com alguns amigos próximos a ele que estão lhe seguindo. E ele então ouve, lê, faz uma leitura do Evangelho, que naquela época era feita apenas em latim, mas ele faz no idioma local. E ao fazer a leitura do Evangelho, quando Jesus envia os apóstolos para que preguem o Evangelho, ele percebe que ali há uma grande mensagem para ele mesmo, porque ele ouve que os apóstolos não devem possuir ouro nem dinheiro, não carregar farnel nem pão, nem cajado para o caminho, nem ter calçados, nem 2 túnicas, mas apenas pregar o reino de Deus e a penitência. Ouvindo isso, a própria leitura que ele faz para os seus irmãos menores na igrejinha da Porciúncula, ele responde a si mesmo: é isso que eu quero, é isso que eu peço, é isso que eu anseio fazer de todo o meu coração. E transbordando de alegria, Francisco imediatamente coloca-se em uma roupa muito tosca, uma túnica feita de um tecido muito tosco, que fazia com que ele sentisse a própria pele enrugada, como que uma penitência no seu corpo, para que não fosse como a seda que acaricia a pele, mas que fosse enrugado de fato, para que penitenciasse a sua própria pele. Também toma de uma corda para prender a cintura, para que se lembrasse também da dor do mundo e elevasse a própria alma. E quis um hábito de capuz para que se recordasse da cruz e da penitência que o próprio Cristo sofrera. E assim ele se recorda que apenas deveria ter uma túnica para viver lado a lado com a pobreza, como o próprio Cristo recomendou. E a partir dali, Francisco se casa com a pobreza e com a simplicidade de vez e passa, como peregrino da verdade, como peregrino do Cristo, a pregar em todo local que vai. Certa feita ele estava caminhando entre esses locais onde ele ia e passou próximo a um castelo, o castelo de Montefeltro. E lá ele viu que havia uma festa com nobres, pessoas muito conhecidas. E ele quis falar um pouco, sentiu uma inspiração. Era médium, não é? E então ele sobe em um monte, sobe em um muro e começa a pregar. E ele diz: tamanho é o bem que espero, que toda pena, toda dor, para mim é uma grande alegria. E começa a falar da alegria espiritual. E é por isso que nós o conhecemos como irmão alegria. Porque a alegria não está na materialidade. A alegria está no ser espiritual. E ele fala a respeito das dores do mundo, das dores que nós vivemos e o quanto nós devemos louvar a Deus por tudo que nos é ofertado. Desde a pequena alegria, que é a alegria material, a grande alegria, que é a alegria espiritual, que muitas vezes vem acompanhada de uma dor material. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando sempre. Lembramos que aqueles que quiserem
contribuir com o Grupo Espírita Porciúncula com doações de alimentos, doações de itens de primeira necessidade, doações de máscaras, de tecido ou cobertores, agasalhos. Nós estamos sempre à disposição no número do WhatsApp que está aí na tela, porque nós atendemos a moradores de rua sempre que nós podemos, todas as semanas, para que eles possam receber o necessário de acordo com os fundamentos de Francisco de Assis. Que Deus nos abençoe e que a simplicidade de Francisco nos envolva na nossa vida e na nossa semana. Muito obrigado.